lá. Obrigado pela informação, e senão eu ia ficar falando 1 hora com o som aqui. Então agora eu vou mais rápido um pouquinho, né? Porque vocês já viram as telas. Vamos lá. Eu pensei, prova do concurso dia 10 do 10, então nós teríamos, né, se perder essa mania do agente, nós teríamos 4 terças-feiras até a prova. Dá uma passada, pelo menos uma passada, em cada uma das referências bibliográficas que caem no concurso, para vocês estudarem, né? Pelo menos uma referência. Se você assistir os 4 simulados, não tem condição de cair uma questão na prova que você vai falar assim, nossa, nunca vi isto. Já viu sim, pelo menos uma questão você vai ver, tá bom? Então essa é a intenção da coisa. Fizemos dia 15 essas questões e hoje vamos para essas referências com o simulado de terça-feira e com o simulado de hoje. A gente chega na metade das referências que caem na prova, tá bom? E nas próximas terças-feiras, mais metade. E aí a gente consegue cumprir o ciclo todo de referências que caem no concurso. Simbora então, como eu expliquei, vou explicar de novo, né, que eu estava explicando para as paredes aqui do quarto. Seguir aqui a tendência da prova, que é você fazer os autores e depois deixar a legislação para o final. Essa é a tendência da prova da VUNESP. Vocês sabendo que vocês podem, né, fazer muito mais as legislações primeiro e depois fazerem a prova aqui, tá bom? A prova será que dia 11, tá? Estão colocando no chat aqui, a Vanessa, a Leila, a Dileia estão falando. A prova será dia 11, é isso? 11 do 10. Então, o nosso simulado aqui, o último dia 6, uma passada em cada referência, consegue fazer a prova pelo menos com uma questão, né? Prova dia 11. Ah, tá. Lembrando a vocês, amanhã, 23 do 9, é o último dia para inscrição no concurso de Araçariguama, tá? São 20, 30, 54, né? 30 vagas para professor de educação básica e 24 vagas para professor de educação infantil. Então, tem 54 vagas lá em Araçariguama, tá? Se vocês... Vou até fazer um spoiler aqui, aproveitar que estou ao vivo, né? Vou fazer um spoiler aqui, ó. Prefeitura de Araçariguama. Quer ver o que eu vou inventar hoje? Já que dei uma bolada longe mesmo com a história de ficar falando mudo, né? Então tá aqui. Deixa eu trazer para vocês. Depois no vídeo eu corto também. Vou ter que editar esse vídeo e já corto. Olha lá. Concurso pela VUNESP, tá? Araçariguama. Amanhã, último dia, 24 vagas para professor de educação infantil e 30 vagas para ensino fundamental 1. Ok? Então tá dado aqui a notícia para vocês. E aqueles que gostam de concurso, Araçariguama, pertinho de Sorocaba, pertinho da capital, dá para fazer a prova, né, para os concurseiros aí. Então, sem mais delongas, vamos para nossas questões. Vamos ver. Vamos lá para nossas questões então. Já não consigo nem achar mais as questões da VUNESP, tá, gente? Porque a gente... eu passei de 400 questões em tudo que eu faço aí na vida. Passei de 400 questões aqui e o Gandinho já não consegui mais achar questões dele na VUNESP. Então vamos lá. COPEV, Universidade Federal de Santa Catarina, 2018. Técnico em Assuntos Educacionais foi a prova. Assinale a alternativa que não expressa. Toma cuidado com essas brincadeiras. Não expressa. Não expressa. Confesso que quando eu fiz essa questão, eu falei, o que está errado nisso aqui? Daí que eu fui voltar lá, né? E ver, não expressa. Uma premissa básica do processo de planejamento participativo. Tá? Não expressa. Não expressa. Então, vamos lá. Alternativa A. As instituições existem para agir no mundo, na sociedade e na história. Ok? Ok, né? Porque isso não deixa de ser verdade. Alternativa B. As instituições podem agir planejadamente, intencionalmente e por isso com direção. A mim me parece bem evidente. Ok? Vamos para C. Planejar é o processo de construir a realidade com as características que se deseja.
eu desejo alguma coisa, eu planejo aquilo. Também está bem coerente, né? Alternativa D. As instituições devem agir arbitrariamente. Arbitrariamente. Árbitro, né? Futebol. A partir das determinações de uma minoria. Tá ruim, né? Ficou ruim demais, né? A alternativa E. É fundamental a ideia que a nossa realidade é injusta e de que essa injustiça se deve à falta de participação de todos os níveis e aspectos da atividade humana. Então, não está ruim também. Tá? Não está ruim também. A pior é a alternativa B, e é ela que tem que ser assinalada. Por quê? Porque aqui tem o não. Toma cuidado, né, com o não. Aqui tem o não. Tá? Toma cuidado com isso aqui. Eu também confesso a vocês, todo o simulado eu faço, né? Eu faço o simulado primeiro, até para, assim, ter um pouco, dizer o que eu fiz aqui, né? E confesso que eu não consegui entender o que eu estava fazendo, porque eu olhava e falava, não, isso aqui está muito ruim. Mas aí eu olhava e falava assim, né? Mas o que é isso? Isso aqui está certo, isso aqui também está certo. Depois de ler que eu voltei lá e falei, meu amigo, né? Meu amigo do céu, ou não aqui, tá? Ou não aqui. Então, bom, como é que vocês foram? Acertou, né? Aliás, esse simulado, acho que é o simulado que mais eu consegui pegar respostas, porque eu peguei agora há pouco. Então tem 200 respostas aí. Dá uma boa ideia do que vocês responderam, né? 146 pessoas, 78% foram na correta. E aí dividir um pouco nas questões. Tenho certeza que essa divisão aqui, tanto é que olha para você ver como a divisão ela é bem paritária. Por quê? Porque não prestou atenção no meu simpático não lá, né? Meu não, da Coperv. Então, esse não aqui é de arrebentar. Eu tenho certeza que vocês não vão cair nessa cilada, porque vocês estão ficando, né, bem cansados de ficar errando coisas aqui e falar, meu Deus, como é que eu fui? Então, isso é muito legal quando você erra, porque você vai, com certeza, gravar nas próximas questões, a ler com muito cuidado o enunciado, né? Isso. Então, vamos lá. A deletividade da coordenação, que é um dos pedaços que eu peguei aqui para dizer que é bom insistir entre as linhas orientadoras do planejamento que estamos analisando, a participação ocupa destacado papel. Ou seja, se eu sou a favor da participação, não é possível que eu seja a favor de instituições que agem arbitrariamente a partir das determinações de uma minoria. Né? Isso não existe, está muito ruim mesmo essa questão aqui. O problema todo aqui não é o conhecimento, por isso eu tenho que dizer para vocês, vou repetir, né? Nem sempre passa no concurso as pessoas que têm o maior conhecimento. Às vezes você conhece tudo do Gandinho, mas você foi pego pela questão porque você não está acostumado com prova. Então, tem um estudo canadense que diz que o melhor caminho para você conseguir aprender a fazer concursos é treinando concursos, como estamos fazendo aqui. Aqui não se trata de um ensinamento, não estou passando nada para vocês, não é isso. Aqui se trata de um estudo conjunto meu e de vocês das questões. Tá? E aí você vai sabendo que as questões ela têm mais que o conhecimento, não é só o conhecimento, é você ter o traquejo, o concurseiro. Né? Você tem o traquejo de fazer de realizar as questões ali da melhor forma mais eficaz possível. Então é isso, gente. Tomara que tenha traumatizado, se traumatizou, aprendeu, né? Vamos para 2. Também não consegui achar questões da Bernadette Gatti, olha lá, CS da Universidade Federal de Goiás, Prefeitura de Goiânia, 2016. Como ser capaz de desenvolver práticas interdisciplinares tendo uma frágil base disciplinar? Olha a pergunta. Esta pergunta decorre de pesquisa realizada por Gatti sobre os currículos de instituições formadoras de pedagogos. A referida autora mostra que apenas 7,5% dos conteúdos que compõem o currículo dos cursos de pedagogia dizem respeito àquilo que será ensinado pelos futuros professores. Ao evidenciar esse aspecto da formação inicial de professores, Gatti coloca em questão a capacidade do pedagogo em propor práticas interdisciplinares qualificadas, com qualidade. Nessa perspectiva,
O professor, a formação inicial fraca, propor práticas interdisciplinares qualificadas. Nesta perspectiva aí, a interdisciplinaridade. Interdisciplinas, que é um conceito permanente, não importa a obra da Gatti. Está muito ligado ao conceito da. Então, interdisciplinas, né? Interdisciplinaridade. O que é isso, esse palavrão? É um modelo de formação e atuação docente fundamentado na pedagogia da praxis. Aí você tem que associar a palavra com a autora. Esta palavra praxis está no vocabulário da Gatti. Vocês fazem um mapa mental de cada diretor, de cada autor. A palavra praxis está ligada a Gatti, ela tem esse vocabulário, ela é marxista e tal. Então, vamos lá. B. A multireferencialidade. Eu, quando li isso aqui a primeira vez, pensei em ligar a Morin, né? Necessária ao profissional formado para atuação junto com crianças pequenas. É isso que é a interdisciplinaridade na formação inicial? B. C. Interdisciplinaridade é a capacidade de transitar com certa profundidade nas diferentes áreas do conhecimento que compõe um raio de ação profissional do pedagogo. Interdisciplinar, interdisciplinas, diferentes áreas do conhecimento. Está bem coerente, né? Ou seria interdisciplinaridade a concordância de que a pedagogia de projetos corresponde à alternativa didática para suprir ou substituir, suplementar a formação inicial. A pedagogia do projeto tem este dom milagreiro, né? Então a alternativa correta e a melhor é a alternativa C, porque interdisciplinar, diferentes áreas do conhecimento, né, que compõem o raio, a transitar com uma certa profundidade, não é a profundidade máxima, mas é uma certa profundidade nas diferentes áreas do conhecimento, né? Também vocês foram um pouco não tão bem quanto a primeira, hein? Que era mais complicada, eu acho, mas tudo bem. A primeira estava mais complicada e vocês foram até melhores, né? Olha lá, esta aqui 146. Vê se não estou falando bobagem. A primeira 146 empatou quase. Empatou pelo gráfico aqui. Só que aqui teve uma de distração, né? Foi a alternativa A, que 25 pessoas acharam que interdisciplinar é um modelo de formação e atuação docente fundamentada na pedagogia da praxis. Talvez vocês estejam muito lendo esses autores desse concurso, ligados à teoria do marxista, mas não é o caso da Bernadette Gatti, tá? O vocabulário dela não comporta Moacir Gadot, Vasconcelos, Paulo Freire, comporta esta palavra. A Bernadette Gatti não está muito ligada a esta palavra, tá bom? Só para vocês saberem. Vamos, bom, aqui está, né? Dentro do livro dela, 190 é um livro longo, professores no Brasil, tal, diferentes áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade, tá? Está bem especificado aqui no livro dela. Me perguntaram esses dias, onde é que são esses textos aqui, gente? Esse é o texto original do autor, é uma citação original. Eu gosto muito de trazer aqui a citação original, página 190, para pegar o original mesmo, para a gente trabalhar sobre o original, ter o entendimento da palavra da autora quando eu consigo, né, quando eu tenho o texto, eu trago para vocês o original, tá bom? Então é isso, só para quem perguntou esses dias eu respondi, mas às vezes não leu lá, fica aqui a resposta. Esse é o texto original da autora, Professores no Brasil, a pesquisa dela, tá? Que é referência do concurso. Simbora para 3, Jussá Hoffmann. Tenho duas questões dela hoje, tá? Primeiro aqui em 2006, numa perspectiva construtivista, o livro dela, da Jussá Hoffmann, um olhar sensível e reflexivo na avaliação da educação infantil, explica o construtivismo, explica a teoria do Piaget, explica do Vygotsky, um livro bastante didático, né? Numa perspectiva construtivista de avaliação, a questão da qualidade do ensino deve ser analisada em termos dos objetivos previstos. Assim, nessa perspectiva, qualidade significa o quê? Na perspectiva construtivista, que a Jussá Hoffmann propõe. O que seria a qualidade? Seria um padrão pré-estabelecido. Já bailou, né? A palavra ficou ruim.
em bases comparativas com padrões de comportamento ideal. Olha lá, né? Avesso às questões construtivistas, né, gente? Quantidade informada pelo sistema de médias estatísticas construtivistas, eu vou grifar aqui, né? Médias estatísticas e índices numéricos, beira o absurdo para o construtivismo, né? Desenvolvimento máximo do estudante, aqui pode levar ao erro, né, às vezes, por meio de uma ação educativa voltada para a autonomia moral e intelectual, tá? D. Capacidade de selecionar os mais aptos. Aí é o que faltava. Darwinismo social, né? Os mais aptos à aquisição de conhecimento e garantir a manutenção de hierarquia social. Então, por mais que você não tenha lido a Jussara Hoffmann, está muito ruim as alternativas aqui desse Seduce de Goiânia, né? Goiás e tal. Só sobrou esta, tá? Não tem a outra alternativa. Não é à toa que agora vocês foram melhores, agora 146 para 91%. Inclusive, isso se aplica a esse momento de pandemia, né, gente? Desenvolvimento máximo do estudante, por meio de uma ação educativa voltada para a autonomia moral e intelectual. Não está na pandemia esta alternativa? Está na pandemia. Qual é o modelo agora? Não é? O professor quer que o aluno esteja estudando aquilo que ele acha que deveria estar no presencial. O que é isso? É um padrão. É um padrão pré-estabelecido. Olha que absurdo. Então, se a gente for pegar hoje a pandemia, você vai ver que isso que ela qualificou lá, sem perspectiva de pandemia, 2006, olha lá, para a época, desenvolvimento máximo do estudante, máximo, do jeito que ele está, o máximo que eu puder, por meio de uma educação voltada para a autonomia. Não é um grande drama fazer os alunos participarem pelos meios virtuais. Veja como isso está atual, um texto de... Não, uma questão de 14 anos que ela colocou aqui por baixo. Bom, aqui no chat, avaliar o desenvolvimento do aluno por ele mesmo, comparar ele com ele mesmo. Isto. Bem em cima do construtivismo essa fase sua, e tem muito a ver, né? Então aqui por eliminação, sem ler a Jussara, entendendo um pouco de construtivismo, eu resolveria a questão, tá? Tá aqui, né, na avaliação mediadora da Jussara, ponto de partida para as reflexões, desenvolvimento máximo. Então tem que tomar cuidado só com essa palavra máximo, que pode levar ao erro de dizer, não, máximo não, né? É máximo, o mais que eu puder, o máximo que eu puder fazer, tá? É isto. Vamos para outra, Jussara, aproveitando o pique, agora para o Nesp. Essa questão já tem num outro simulado que eu fiz, mas não estava como professor de educação básica. Vamos lá. Ferraz e Vasconcelos, 2 anos atrás, refletir o respeito da produção de conhecimento do aluno para encaminhá-lo à superação, ao enriquecimento do saber, significa desenvolver uma avaliação mediadora. Tudo que nós falamos agora há pouco, né? Para a autora, há 2 princípios, presentes a uma avaliação enquanto mediação: o do acompanhamento reflexivo e o do diálogo. Faltou o acento, né? Então, acompanhamento reflexivo. Lembra do olhar sensível e reflexivo? E o diálogo também faz parte disso. O modo como o professor realiza o acompanhamento do aluno e o diálogo depende da concepção que ele tem acerca da relação entre aprender e o avaliar. A concepção que ele tem, ele vai fazer o acompanhamento do aluno de acordo com a concepção que ele tem. E o diálogo que ele vai levar também, né? A reflexão também. Sobre essa relação entre o aprender e o avaliar. Olha aí, esta relação aqui. Sobre esta relação, de acordo com a autora citada, quando o professor compreende que... Como é que vai fazer essa relação entre o aprender e o avaliar? A aprendizagem significa modificação de comportamento. Cuidado com a palavra ligada ao behaviorismo, né? Comportamental. Cuidado com isso. Avaliar significa desafiar o educando a refletir sobre as situações vividas. Mas está boa, né? Cuidado com a palavra, mas está boa. Alternativa B. Aprendizagem significa modificação do comportamento. De novo. Dialogar é refletir com o aluno, isso está bom, sobre o objeto do conhecimento, que é a leitura ou a escrita. Veja como está boa. C. Aprendizagem significa descobrir a razão das coisas.
Avaliar significa desafiar o educando a formular e reformular hipóteses. Olha aí uma palavra ligada aos construtivistas. Outra dica, né? Alternativa D. Aprendizagem significa modificação do comportamento. De novo isso. Olha lá. Acompanhar é desenvolver ações educativas que possibilitem novas descobertas. Ok. Última. Aprendizagem significa descobrir a razão das coisas. Avaliação significa o controle permanentemente exercido sobre o aluno. Aqui ficou ruim, hein? Então, a alternativa possível, né, que é a melhor ligada ao construtivismo, que é a C, tá? Onde a aprendizagem significa descobrir a razão das coisas. Quem lida com a alfabetização sabe disso. Quando a criança está lá no silábico sem valor e ela dá aquele estalo, tem que pôr ela aqui, ela descobre, entendi. Quando ela descobre aquilo, ela está aprendendo, né? E o que é a avaliação? Quando você desafia os estudantes, inclusive a fundamentação a gente já vai ver já. Então, foram bem, mas aqui dividiu 50%, né? Qual foi o fator de erro? A alternativa D foi a maior. Aprendizagem significa modificação. Lembra da modificação do comportamento, gente? Olha aqui. Isto aqui é característica do estímulo-resposta, behaviorismo, tecnicismo, tá? Muito ligado ao tecnicismo essa frase, modificação do comportamento. Está presente nas três, olha. Que foram justamente as três que vocês mais erraram, né? Aqui a última, pouca gente foi porque controle permanente é muito ruim mesmo, né? Mas o grande erro aqui é modificação do comportamento. Não está ligado às palavras da Jussara Hoffmann. Gente. Vamos ver o texto dela, olha. Descobrir como são de fato as coisas. E ela tem até um subcapítulo, lá, um subtítulo, uma seção. Observar para julgar ou para desafiar? Julgar é o que nós fazemos na avaliação tradicional. E a observação para desafiar é o que o construtivismo imagina, né? Desafiar que a criança avance. E aí vai. Então a alternativa correta é esta aqui que pelo menos metade acertou. Quem errou já entendeu que essa palavra comportamento, modificação do comportamento, é o desejo dos tecnicistas lá do estímulo-resposta. Tá? Não está associada com Jussara Hoffmann. Essa está ligada com hipóteses, está ligada com descobrir. Descobrir, está mais ligado a isso, tá bom? Chegando quase no meio. Délia Lerner, tem VUNESP porque Délia Lerner, como tem questão da Délia Lerner nos concursos da VUNESP, é um negócio impressionante. Nos últimos 15 concursos ela caiu em 14. Então toma cuidado com essa autora que está muito recorrente. Vamos lá. Vera Lúcia é professora do Ensino Fundamental 1. No decorrer do ano, ela assumiu uma classe de segundo ano e notou que muitos alunos tinham dificuldade na área de leitura e escrita. Por isso, ela decidiu aprimorar seus conhecimentos sobre o assunto e começou a ler o livro Ler e Escrever na Escola, da Délia Lerner. Ok. Um ponto que chamou a atenção da professora da leitura do referido livro foi o tratamento da escola como microsociedade de leitores e escritores. A escola como microsociedades, né? Tá ruim esse plural aqui, mas tudo bem. Isso significa que é importante refletir sobre o sentido da leitura na escola. O sentido da leitura. Vamos lá. De acordo com Lerner, para que a leitura, como objeto de ensino, não se afaste demasiado da prática social que se quer comunicar, é imprescindível representar ou reapresentar na escola os diversos usos que ela tem na vida social. Tá? Quando eu fiz uma aula de alfabetização esses dias aí, discutimos, né, a aula de alfabetização, eu mostro um filme que eu fiz com meu filho, na verdade, onde ele escrevendo no Minecraft, ele lendo a tela da Netflix. Então, por quê? Porque é o que ele usa na vida social que deveria ser executado na escola. É isso que ela está falando aqui. O sentido da leitura na escola tem que ser o mesmo sentido que tem na vida das pessoas, o seu uso social, né? Em consequência, cada situação de leitura responderá a 2 propósitos. Vamos ver o que é isso. 2 propósitos quando eu leio.
um propósito didático e um comunicativo. Um propósito social e um propósito cultural. Aqui tem que tomar cuidado com o que esta autora tem relacionado à cultura, né? Como que ela vê cultura? Porque cultura é uma palavra-chave para você desenvolver questões. Tem dois sentidos muito fortes, um antropológico e um outro artístico. Tem que saber sempre o que as pessoas estão falando, né, de cultura. Bom, um propósito pedagógico e um propósito cultural de novo. Um propósito informacional e um propósito formativo. Tá indo bem, né? Um propósito presente e um propósito futuro. Tá? Então, essa questão ela é bem chatinha da Delia Lerner, mas aqui qual é a chave das questões? Primeiro, a palavra formativo tem que tomar cuidado nesses autores construtivistas. Formativo é pôr numa forma, né, que é muito fixo para as autoras construtivistas. Tá? Presente e futuro, se está condenando aqui, gente, porque a escola está trabalhando fora da vida social, é porque essa perspectiva de ficar trabalhando para o futuro é muito ruim nos construtivistas, tá? Então essas questões aqui que matam essa alternativa. A resposta correta é aqui, um propósito didático, tá? Um propósito didático e um propósito comunicativo. Isso, quando o aluno vai escrever o Minecraft, ele não está querendo comunicar alguma coisa para alguém, né? Então é isso. A situação de leitura na escola tem que ter esses dois propósitos. Um didático, tá? Que é o ensino, e o outro comunicativo. Tá? Podia ser pedagógico e comunicativo, até podia. O problema aqui é o cultural. O cultural é problemático aqui nessas alternativas, que esse cultural aqui é o cultural de artístico, é o conhecer para demonstrar conhecimento, né? Esse é o problema dessa fase, dessa palavra cultural aqui, tá bom? Então, mas é uma questão, assim, complicadinha de fazer. Tanto é que olha a divisão que vocês tiveram aqui, né? Embora um grupo maior, 69%, mas corresponde só a 36% acertou, foram numa questão, o propósito social, que é verdade, a leitura tem esse propósito social, mas não tem esse propósito cultural, os alunos ficarem mais eruditos. Lembra que eu falei que essa palavra cultura ela é uma fonte danada de erro? Tem o sentido antropológico, aí pro lado do Paulo Freire, pro lado desse pessoal que fala muito disso, da cultura, né? Ação cultural, círculo da cultura, como falava o Paulo Freire, mas é uma ação da vivência antropológica. E tem aqui a questão cultural do sentido artístico. Aqui está levando para o sentido artístico, do erudito, da erudição, olha que pessoa culta. Então aqui, essas duas palavras cultural matam essas duas alternativas. Tá? Esse informacional não está ruim, mas formativo tem que tomar cuidado. E futuro, claro, está desclassificado. Então, se não forem nessas duas últimas também, aqui o que matou foi esse propósito social e cultural, tá? E o propósito pedagógico e cultural, que é aí no texto da Delia Lerner, aqui página 80, o texto original dela, o livro dele escrever na escola, tal. Um propósito didático, ensinar certos conteúdos constitutivos da prática social da leitura, com o objetivo de que o aluno possa realizá-los no futuro, aqui o futuro que engana a gente, em situações não didáticas. Por outro lado, é um propósito comunicativo, relevante desde a perspectiva atual do aluno. Ao pegar o Minecraft, que vocês colocaram no chat aqui, é isso, né? Eu pego o Minecraft, que é o propósito comunicativo atual. Eu quero escrever no Minecraft. É a atualidade do aluno. Muito bem. Passamos da metade, vamos lá para o nosso... essa questão é complicada. Essa questão foi bastante difícil, bastante complexa para vocês responderem. Dou razão para quem erra, e é bom, né, que erre, porque aí vocês vão gravar melhor essas questões aí. Mas, seguindo aqui, vamos lá. VUNESP 2015, Suzano, diretor de escola. Segundo Lucchesi, é o último autor, depois a gente vai entrar com a legislação, né? Segundo Lucchesi, a avaliação da aprendizagem existe propriamente para garantir a qualidade da aprendizagem do aluno. Qualidade da aprendizagem. Ela tem a função de possibilitar uma qualificação da aprendizagem do educando. Lembra da LDB?
que fala de prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos na avaliação. É isso, né? A avaliação vem com um trabalho de teóricos, um deles é o Lucchesi. Qualificar. A avaliação ela existe para qualificar, não para quantificar A, B, C, 5, 6, 7, 8. A avaliação não existe para isso. Então, uma deformação que existe, né? Para o autor, em relação aos elementos constitutivos de um processo de avaliação, devem ser consideradas 3 variáveis significativas. São elas, vamos lá para as 3 variáveis do Unesp, hein? Unesp. Conteúdo trabalhado, acertos e erros e a trajetória do aluno. Está falando em quantificação, qualificação, acertos e erros, qualificação, tá? Vamos lá. Segunda, juízo de qualidade. Olha lá, gente, qualidade. Dados relevantes não é acertos e erros. E tomada de decisão. Veja, lembra de uma sondagem, gente? Uma sondagem, né? Uma sondagem tem a ver com conteúdo trabalhado, acerto e erro e trajetória do aluno. Uma sondagem tem a ver com juízo de qualidade, com dados relevantes e tomada de decisão. Vamos para C, vamos ver se melhora. Escala de valores. Escala de valores, 1, 2, 3, 4, é isto? Desempenho do aluno e desempenho da turma. Olha lá. Uma escola que meu filho mais velho estudava, vinha média dele e a média da turma. Olha que maravilha, né? D, critérios, instrumentos e periodicidade. E aí, o que será avaliado? Como será avaliado? E quando será avaliado? Né? Bom, aqui tem a resposta no chat, que é a associação de palavras do universo vocabular daquele autor, né? Qual é o universo vocabular do Lucchesi? Esta palavrinha aqui é decisiva, né? Todas as palestras que eu assisto do Lucchesi, ele fala disso. Olha, pensa numa sondagem, gente, né? Eu faço um juízo de valor, né? Um juízo de qualidade, um juízo de qualidade. Olha, qual é a qualidade apresentada aqui nesta produção do aluno? Ele né? Eu pego aquilo que é relevante, que ele me apresentou, ele escreveu o cavalo com K, né? Então aquilo que qualidade tem escrever um cavalo com K? Ele já sabe a fonética. E aí eu posso tomar uma decisão. Agora eu preciso levá-lo a questões de escrita. Ou seja, essa palavra tomada de decisões decide, porque é vocabulário do Lucchesi. Tá? Ele tem muito essa palavra presente, inclusive no conceito dele de avaliação, né? Que é a tomada de decisão. Tá bom? Então o que decidiu aqui foi esse universo vocabulário do Lucchesi relacionado à avaliação. Bom, isso, é isso mesmo. É isso mesmo que vocês puseram no chat aqui. Bom, a maioria ainda acertou, mas não é a maioria dos que fizeram. 85 dos 200 aí, 45%. A grande distração de vocês foi essa. Né? Opa, peraí que eu errei. Todo simulado tem isso, né? Todo simulado marca erra a correção. Vamos ver aqui, 6. Aquela pausa para vocês tomarem café e dar risada. Alternativa B é correta. Então vamos lá. A gente vai fazer tudo. Alternativa B. Aguentem aí, gente. Toma água, respira. Depois de dar risada. Volta para cá. Vamos lá. Alternativa B. Marcar em amarelo. Todo teste tem isso. Juízo de qualidade é relevante para a tomada de decisão, né? Bom, então essa é a alternativa correta, vocês foram. E o grande fator de distração foi a última. O que será avaliado, como será avaliado e quando será avaliado. Não está ruim, né? Esses 3 elementos constitutivos. Não está ruim no nosso senso comum, mas as palavras do Lucchesi, a tomada de decisão é muito presente e juízo de qualidade também, tá? Então vamos lá. Entende a avaliação como um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Está aqui a citação literal do Lucchesi, com todas as minhas atrapalhadas, tá bom?
Então, essa é a citação literal dele, para que vocês lembrem que o Lucchesi, esta é a frase principal dele, na verdade, é o conceito de avaliação que ele tem, que a VUNESP pediu aqui na prova de Suzano, para diretor de escola, tá? Bom, vamos para Campinas. Agora vamos entrar no ramo da legislação, tá bom? Vamos lá? Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Inclui-se no grupo de alunos com transtornos globais do desenvolvimento, TGD. Crianças com. Agora pegou. O que é o TGD? De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O que é o TGD? Vamos lá? Afasia, disfasia e transtornos relacionados à dislexia. Se eu não estudei, eu estou dançando, né? Afasia, transtornos da expressão escrita e síndrome de borderline, eu acho que é isso. Autismo, síndromes do espectro autismo e psicose. Olha a palavra, gente. Psicose infantil. Alfred Hitchcock. Descalculia, disgrafia e disfunções psicomotoras. Dislexia, transtorno de déficit de atenção e o TDAH e a síndrome de Down. O que é, então, dentro da política, TGD, transtornos globais do desenvolvimento. Então, vamos lá. Global do desenvolvimento, tá? Que atinge a pessoa como um todo, ok? Vamos pensar assim? Então, aí você vai ver que nas questões existem muito coisas localizadas. É claro que tem que entender tudo isso aqui para saber isso, fica difícil. A grande dica aqui é que esta palavra psicose está lá. Ela está presente na política, tá? Ela é meio estranha e eu sempre faço essa questão com vocês. Quando vocês olharem uma palavra, que aquela palavra ela é diferente naquele contexto, anota, grava, põe no mapa mental que vocês fazem. Por quê? Há uma grande chance dessas palavras salvarem vocês. Então, a primeira vez que eu li isso, eu falei, nossa, psicose, que coisa forte, né, do Hitchcock e tal. Aí, eu gravei isso, e aqui, o que eu consegui fazer é porque aqui são questões globais do organismo, e a palavra psicose, para mim, é muito forte, porque ela está lá na política, tá? Bom, a maioria acertou, olha, vocês já foram quase 60%. Qual foi a questão que mais tem um distrator mais forte? A última aqui, dislexia, mas aí não é global, né, gente? Aí começa por aí. Transtornos globais do desenvolvimento. O TDAH, sim, a síndrome de Down, não sei, não se enquadra no caso lá, mas o TDAH podia dar impressão, e a síndrome de Down também, porque são coisas mais globais, mas dislexia, não. Tá? Mas, na verdade, nenhuma delas são, porque não estão lá. Vamos ver como é que fala a política. Política, o texto original, página 11. Os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento são que apresentam alterações qualitativas das interações sociais, a dificuldade do autista, da interação social, né? E na comunicação. Como é que você se comunica com o autismo? Não tem até um método dos cards lá? Há uma dificuldade na interação social e na comunicação, tá? Então aí começa. Síndrome de Down não tem. Eu conheço muito síndrome de Down e não tem essa dificuldade toda, não, né? Então, o transtorno global é isso. É um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Veja que caiu o síndrome de Down, né? Inclui-se nesse grupo estudantes com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose. Olha lá a palavra que salva vocês. Então anota, tenho certeza que dentro dessa política, o TGD, vocês vão nunca mais esquecer que é o autismo, o síndrome do aspecto do autismo e o psicose. Dentro da política é essa a denominação, tá bom? Simbora para a BNCC então, essa questão já apareceu pela mesma VUNESP para outro cargo, tá? Então não estou repetindo a questão, porque é outro cargo. Bom, essa resolução aqui é que regulamenta a BNCC, ao instituir e orientar a implementação da Base Nacional Comum Curricular, estabelece um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes da educação básica devem desenvolver. Devem. Por que devem? Porque é uma resolução, é uma norma, é uma lei. Lembra que tinha um simulado passado que tinha essa questão.
Devem, porque é uma resolução, é uma legislação, tá? Desenvolver ao longo das etapas de educação infantil do ensino fundamental. Assim, em seu artigo 2º, logo no comecinho, isso é importante saber porque dá aí a ideia geral, né? Define aprendizagens essenciais como, vamos lá, o objeto de uma avaliação, um referencial curricular mínimo a ser avaliado em cada disciplina e série. É isso, BNCC? O conteúdo para o desenvolvimento do trabalho do professor em sala de aula, englobando os procedimentos, as estratégias de ensino ou as orientações metodológicas. BNCC tem metodologia? Não sei. Vamos ver a C. Os efeitos alcançados na escola, que não estão explicitados nos planos e nas propostas, não sendo sempre, por isso, claramente percebidos pela comunidade escolar. Quando eu li isso a primeira vez, eu imaginei logo o currículo oculto, né? Me deu a impressão que essa alternativa ela quer falar, currículo oculto. BNCC é o currículo oculto, isso que é essencial. A BNCC trouxe agora o currículo oculto, então é isso? Vamos para D. Os conhecimentos, habilidades, olha a palavra, atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar. Isto aqui, quem vai lembrar da BNCC vai lembrar das 10 competências, né? Alguma coisa para alguma coisa. Lembra-se disso? As 10 competências têm isso. Alguma coisa para alguma coisa. É isso, os conhecimentos, habilidades, atitudes e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar. Alguma coisa para alguma coisa. Expressando-se em competências, outra palavra-chave aqui, né? Habilidades e competências. Competências e habilidades. Lembrando que o pessoal que fez a última versão da BNCC foi o mesmo pessoal que fez o currículo do Estado de São Paulo, habilidades e competências e tal. Um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se de maneira substantiva e não arbitrária a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Está quase neurociência aqui, né? A alternativa correta é essa D, que está muito ligada a competências e habilidades, atitudes e valores para, né, lá mobilizar, articular e integrar. Tá? Então essa alternativa, quem lembra das 10 competências vai lembrar que há alguma coisa para alguma coisa. Tá? Bom, vamos lá. Aí a pergunta que acho que mais acertaram quase, né? 160 pessoas acertaram, estão bem no BNCC, e dividiu um pouco nas outras alternativas sem grande relevância aqui. Então está bem de BNCC. Muito bem. Aprendizagens essenciais, está lá na redução, são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências. Essa foi bem fácil para refrescar a cabeça. Vamos para 9? Eita, vamos para 9. Sempre tem que fazer. Espera aí, deixa eu consertar aqui. Vamos lá? Ok. Deliberação do Conselho Municipal 1/2001, que dispõe sobre os pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais. Espera um pouquinho só, deixa eu ler o chat aqui que eu esqueci do chat. Fiquei com dúvida porque o ensino de autismo me confundiu. Mas eu sabia que nas outras alternativas não tinha nenhum global. Isto. Dúvida mas agora você nunca mais vai esquecer que lá na política tem autismo e síndrome do espectro do autismo, né? Muito legal. E aqui, por último, a linguagem típica da BNCC essa questão aqui, né? A linguagem aqui é típica, conhecimentos, habilidades, os mobilizar, articular, integrar, competências. Então essa foi a mais fácil desse simulado, né, gente? Vamos para 2 municipais, então, criadas, claro, por mim, para provocar a ira geral dos simulandos aqui, né? Pedido de reconsideração e recursos, referente aos resultados finais da avaliação dos alunos do ensino fundamental e médio, regular e supletivo, Sorocaba. Em seu artigo 5º, define que, vamos lá, competirá ao pai ou responsável ou ao aluno, se maior, requerer reconsideração. Não gostei dos resultados finais, quero reconsideração. Junto ao diretor da escola. Já fiz uma questão, lembra? Ao pai, olha o machismo, mas está aqui, ou o responsável, ou ao aluno ser maior. Lembram-se dessa questão, né?
Vamos lá. Ele tem que requerer a reconsideração. Não gostou da avaliação final. Avaliação resultados finais, está aqui. Não gostou. Quero requerer reconsideração junto ao diretor da escola. Bom, para tal providência, especifique que no parágrafo 1º, o calendário escolar fixará as datas de divulgação dos resultados finais. Datas de divulgação dos resultados finais, bem como as datas para o pedido de reconsideração. Então, no calendário tem que estar lá, resultados finais, aqui, pedido de reconsideração aqui, que deverão ocorrer. Agora eu quero ver acertar isto. Quando que vai ocorrer isto? Então, o calendário escolar tem que fixar as datas. E esse período de reconsideração dos resultados finais vai ocorrer quando? No final do ano, ou período letivo. Boa! Somente ao final do ano. Pensei que não está muito ruim. Somente no final do período letivo, que é para confundir mesmo. No início do ano, ou período letivo. É claro que aqui não dava para responder isso, né? Vamos pensar aqui. Aqui não dava. No início do ano, vai reconsiderar? Aí ficou absurdo. E a última é no ano ou período letivo. Tá ruinzinha, né? Eu queria que estivesse ruinzinha mesmo para vocês não irem nela. Porque ela é a resposta correta. Não, eu que fiz isso aí, que é para tirar do sério mesmo quem faz, né? E consegui, olha lá. Primeira questão das 10 que vocês erraram mais que acertaram. Porque a ideia é vocês... Tá perfeita a alternativa A, né? Onde vocês foram. Cuidado com a perfeição. No final do ano ou período letivo, ou seja, no final do ano ou no final do semestre para os cursos de EJA, tá maravilhoso, né? Mas aqui não diz final do ano ou período letivo, diz no ano ou período letivo, tá? No ano, não precisa ser no final. Vamos dar um exemplo para vocês? Olha este ano de 2020, que ano mais absurdo. Pode ser que o ano letivo não termine agora. Pode ser que ele termine em janeiro. Tá? Vamos supor que resolva-se fazer em janeiro uma compensação. Vamos pensar nisso. Aí o período de reconsideração vai ter que ser alterado lá no calendário para janeiro. Tá? Então, no final do ano, no final do período letivo, veja o EJA. Né? Você terminou o EJA ali em julho. O período de reconsideração pode acontecer ali em começo de agosto, por exemplo. Então, esta é uma questão para vocês nunca mais esquecerem. É no ano ou período letivo, não é no final do ano, tá? Não é no final. Não, a questão é que a VUNESP faz por concurso, para medir conhecimento. Né? Eu tenho que fazer para fazer vocês errarem, porque aí vocês conseguem ter mais conhecimento. Nunca mais vocês vão colocar final do ano, se cair essa questão de quando serão as datas. Então eu tenho que me obrigar a fazer uma questão o mais pegadinha possível para que vocês caiam nessa pegadinha, tá? Caíram, então nunca mais vou esquecer, no ano ou período letivo, nada de final de ano, nada de final, olha outra que se vocês foram bastante também aqui, ó, somente no final do período letivo, não, é no ano ou período letivo. Lembrar que quem estuda as legislações municipais são os que passam sempre na frente, né? Porque ela tem características próprias, atingimento, lembra dessas coisas? Que não tem nas outras legislações, né? Tá aqui, artigo 5º, competirá, lembra, ao pai, ou responsável, ou ao aluno ser maior, requerer a consideração junto ao diretor da escola, sempre com o diretor. O calendário escolar fixará as datas de divulgação dos resultados finais, bem como as datas do período de divulgação que deverão ocorrer no ano. Aqui está a resposta. Ou período letivo. Nunca mais erra. Tomara que não erre dia 10, né? É que é o mais importante de fazer essas coisas aqui é vocês conseguirem. Vamos lá. Vamos para a última, para encerrar no nosso horário. 1 hora cravada de estudos. Deliberação CME 1/2007 sobre atendimento dos alunos cujo estado de saúde recomende atividades especiais de aprendizagem e avaliação escolar. Em seu artigo 2º, o estado de saúde recomenda que não pode ir para a escola regular. Neste momento tem muita gente, né, aqui imaginando, não é Covid, tá? Isso aqui é quando uma criança está com um impedimento e as aulas estão acontecendo presencialmente. Vamos lá.
Caberá à direção da escola, à vista da documentação apresentada, deferir o requerimento, ou seja, ok, o aluno vai ficar em casa estudando, eu vou indicando no despacho os procedimentos pedagógicos cabíveis e adequados à situação. Entre os procedimentos para o requerimento citado, o parágrafo 2º especifica que o interessado ou seu representante legal apresentará juntamente com o requerimento para a direção: olha, meu filho não pode vir à escola, está com problema de saúde, a escola está sendo presencial, acabou o Covid. Comprovante emitido exclusivamente pelo médico responsável pelo tratamento. Está um rigor aqui, demasiado até, né? Sei. Mas vamos lá, emitido exclusivamente pelo médico responsável pelo tratamento. Quais são as informações desse comprovante? Olha o grau de dificuldade do texto aí. Vamos lá, descrição do diagnóstico e situação do aluno. Boa. B. Motivos que possam representar o risco à saúde no contato com os seus colegas. Será que isso seria alvo de um comprovante para o aluno ficar em casa? Aí que você tem que se perguntar. Atestando o motivo da exceção, a duração do afastamento e as condições de acompanhamento das atividades pelo discente. D. Recomendações das atividades especiais de aprendizagem e avaliação escolar. E a última E. Os procedimentos pedagógicos cabíveis e adequados. Aqui tem um grande problemão, né? Por quê? Porque médico não pode ditar procedimento pedagógico. Tá? Atestar o motivo da execução, a duração do afastamento, quanto tempo, né? Já não é tão fácil. Condições de acompanhamento, esse aluno tem condições de acompanhar, não tem, isso já é muito difícil, mas procedimento pedagógico, o médico não pode fazer isso, né? Recomendações de atividades, como é que ele vai fazer isso, gente? Isso tudo está na legislação, gente. Dá para acreditar? Dá. Por isso que tem que estudar. Todas essas frases eu retirei da deliberação do CME 1. Todas estão lá. Todas estão lá. E a resposta correta é esta, que é aquela regra da maior, nesse caso funcionou. Tá? São esses 3 os itens que tem que estar neste atestado, tá? Nesse comprovante, que o aluno não pode. Qual é o motivo da exceção? Por isso tem que ser em sigilo, a duração do afastamento, quanto tempo, 6 meses, 3 meses, 1 ano, porque isso é motivo. Na deliberação vocês vão ver que tem que ter um período mínimo para que ele fique na casa ou não, tá? Bom, a maioria acertou, olha que pegadinha fajutíssima, né? Atestando o motivo da execução, tal, pegadinha que não funcionou. 43 foram na A, que foi a maior distração, descrição do diagnóstico e a situação do aluno. Não é. Todas essas frases estão na deliberação, eu fiz isto, que a VUNESP faz essa história de pegar frases da mesma legislação e colocar, misturando na alternativa, mas vocês foram, nessas 2 da prefeitura, esta aqui não deu para pegar ninguém, né? Vocês foram corretíssimos na deliberação, tá bom? Motivo da execução, está lá. Caberá à direção da escola, da documentação, deferir o indicado no despacho, juntamente com o requerimento, comprovante exclusivo do médico, atestando o motivo da execução, duração do afastamento e as condições de acompanhamento das atividades pelo discente. Tá? Essa não peguei ninguém, que bobeada. Pessoal, na próxima terça-feira voltaremos com a terceiro conjunto de 10 questões relacionadas ao concurso. Espero que eu tenha feito vocês fixarem alguma coisa, alguma questão. Obrigado pela participação de vocês, sempre muito divertido essa história aqui. 1 hora na agulha, né, do simulado. Terça-feira que vem, 8 horas, a gente volta para estudar um pouquinho. Mais 10 questões aqui. Eu estou postando um dia antes, tá? O link para vocês. Posto o vídeo aqui na segunda-feira. Já resolve, ou entra no próprio dia e resolve. E à noite a gente estuda um pouco aqui. Espero estar colaborando um pouco com vocês. Pessoal, tchau, boa semana, bom estudo aí. Fiquem firmes. E vamos com tudo aí para esse concurso, tá?